No nome do Senhor Jesus Cristo. Até aqui nos ajudou o Senhor, amém? Estamos agradecidos a Ele de mais essa oportunidade de estar em sua casa. Se você quiser marcar a leitura bíblica que será usada nessa noite, está em Atos 27, do 21 ao 27. Livro de Atos, capítulo 27, versículo 21 ao 27. Nós vamos louvar o nosso Deus com o hino de número 133. 175. Assim que Deus me batizou, a minha alma viu mais luz. Assim que Deus me batizou, assim que Deus me batizou, a minha alma viu mais luz. O dom celeste o Pai mandou para dar louvor ao meu Rei Jesus. Sou testemunha do meu Senhor e sempre dele vou falar, também do selo do amor que o meu cálice faz transbordar. Louvado seja Jesus o Cristo, que continua a batizar uma nova vida. Nós temos visto o dom celeste o Pai mandar. O bom caminho vou trilhar, se eu quiser obedecer ao Evangelho, a luz sem par, aonde vida vou receber. De Jesus Cristo eu falarei, que é dos homens Salvador. Ó, vinde hoje receber divina graça do meu Senhor. Louvado seja Jesus o Cristo, que continua a batizar uma nova vida. Nós temos visto o dom celeste o Pai mandar. Aleluias. Vai ser possível sair a letra no monitor? Vamos cantar ele de novo? Toda a igreja. 175, irmãos. Assim que Deus me batizou, a minha alma viu mais luz. O dom celeste o Pai mandou pra dar louvor ao meu Rei Jesus. Sou testemunha do meu Senhor e sempre dele vou falar, também do selo do amor que
letra ajuda, né? Ajuda muito. E um tom mais baixo, melhor ainda mais, né? 33. Vamos batalhar, juntos pelejar, todos guerrear, vamos já. Vamos batalhar, juntos pelejar, todos guerrear, vamos já. O inimigo que com as hostes vem, tão feroz e mal vencerá. Vamos, crentes, vamos já. Jesus Cristo é o nosso comandante, vai conosco, general capaz. Vamos avançar sem demorosar e feliz brilhar nossa luz. Trevas vão fugir, glória. Mais um hino, 48. Pensemos, irmãos, pensemos na morte do Salvador. Pensemos, irmãos, pensemos na morte do Salvador, que ressurgiu triunfante, pois ora ao Criador, o crente que pouco ora não tem vitória espiritual.
nosso Deus. Pastor Abraão Pires, por favor, faça essa oração. Nós não temos nenhum pedido aqui por escrito, mas se a igreja tem o seu, coloque ele na presença do Senhor nesse instante. Oremos, irmãos. Senhor Deus, Pai bendito, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor já tem nos dado nesta noite na tua casa. E agora, Jesus, juntamente com a sua igreja, nós intercedemos por cada um dos teus filhos que estão precisando de uma ajuda, de uma cura, de uma vitória, que o Senhor possa vir de encontro com a necessidade de cada um. Que a tua palavra fale aos nossos corações. Nós te pedimos e te agradecemos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos dar lugar aos diáconos. Os joelhos que se dobram, eu creio no poder da oração, eu creio no poder das mãos que se levantam, eu creio no poder da oração, vou levar meus problemas entregar meus problemas a Deus, abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração, eu creio no poder da oração. Brasa viva sobre o altar, eu creio no poder da oração, eu creio no poder das mãos que se levantam, eu creio no poder da intercessão. Abençoar minha família, minha casa, meus irmãos, pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Eu creio no poder da oração. Graças a Deus, aleluias. Vamos ter a voz do profeta. We've heard people speak with tongues that didn't have the Holy Ghost. Temos ouvido pessoas falarem línguas que não tinham o Espírito Santo. Do you know that? Vocês sabem disso. I've heard witches speak with tongues.
Já ouvi bruxas falar em línguas. Witch doctors speak in tongues and drink blood out of a human skull and call on the devil. Yes, sir. Curandeiros falar em línguas e beber sangue numa caveira humana e invocar o diabo. Sim, senhor. So that's not, I've seen witches, wizards. Assim, isso não é. Já vi bruxas, feiticeiros. There's a time that a pencil laid down and run up and down the stovepipe plate that's shaving a haircut and writing unknown tongues. Via a ocasião em que um lápis deitado e foi para cima e para baixo da chaminé de fogão e tocou aquela barba e um corte de cabelo e escreveu em línguas estranhas. And the guy standing there just scribble up and down and write and tell exactly what it was saying. E um camarada lá de pé simplesmente rabiscou para lá e para cá, e escreveu e contou exatamente o que aquilo dizia. Now you know that ain't God. And you know all those things. Agora você sabe que isso não é Deus, e você conhece todas essas coisas. So speaking in tongues don't mean you're of God. Portanto, falar em línguas não significa que você é de Deus. Working of miracles don't prove you're of God. A operação de milagres não prova que você é de Deus. It's the things, the fruits of the Spirit that proves that you're in God. É a coisa, os frutos do Espírito, que provam que você está em Deus. When you see that life sealed away by the Holy Ghost. Quando se vê aquela vida selada pelo Espírito Santo. God, let that be us. Deus, assim seja, que assim seja conosco. If we've done sin, may the great Heavenly Father forgive us. Amen. Se cometemos pecado, que o grande Pai Celestial nos perdoe por isso. I'm going to read some of the scripture, what Jesus has spoke to us through the Spirit. Eu vou ler uma parte da Escritura, o que Jesus nos falou através do Espírito. Now I'm going to read it from the 11th chapter of 1 Corinthians. Agora vou ler no capítulo 11 de 1 aos Coríntios. And I'm going to start at the 23rd verse. E vou começar no versículo 23. For I have received of the Lord, I speak now as Paul is speaking. Pois eu recebi do Senhor, eu falo agora como Paulo está falando. I have received of the Lord that which I also delivered unto you. Eu recebi do Senhor que também vos ensinei. That the Lord Jesus, the same night which he is betrayed, took bread. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão. And when he gave thanks, he brake it and said, Take and eat. E tendo dado graças, o partiu e disse: Tomai e comei. This is my body which is broken for you. This do in remembrance of me. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. After the same manner also he took the cup. And when he had supped, saying, This is the cup of the New Testament in my blood. This do ye as oft as you drink it in remembrance of me. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este cálice do Novo Testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes, em memória de mim. For as oft as you eat this bread and drink this cup, you do shew forth the Lord's death till he come. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Wherefore whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and the blood of the Lord. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado do corpo e do sangue do Senhor. So let a man examine himself, and so let him eat the bread and drink the cup. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba deste cálice. Graças a Deus. Agora, sob o toque de somente crer, vamos receber nosso pastor.
Que o Senhor Jesus continue nos abençoando. Bom estarmos aqui. Hoje eu pensei que ia dar uma surpresa na igreja com uma visita inesperada do pastor Adalto Mateus Vitória, mas não veio no culto, né? Ele veio de manhã, chegou por volta das 10 da manhã, nós fomos lá para a Chacrinha, e acontece que as mulheres atrasaram lá com aquele trem enrolado na paia, que ele é apaixonado. Um dia eu estava bronqueando aqui com vocês por causa de matar culto para fazer pamonha. Aí depois do culto ele ligou, Fuma, não deixa os irmãos fazer pamonha, eu gosto demais de pamonha, eu gosto de você brigou com os irmãos, faz isso não. Falei, rapaz, você fica assistindo o culto aí escondido, né? Aí ele veio, mas atrasaram lá e eu acho que ele arrumou uma desculpa lá, que depois do almoço ele deu uma tontura nele e tal, mas acho que era... Falei, não, fica aí à vontade, eu vou para o culto. Eu não tinha avisado o pastor Abraão. Se eu soubesse que o pastor Abraão vinha, eu tinha matado o culto também. Ficava na companhia dele, pô, jogava a culpa nele, né? Aí, mas eu não tinha comunicado com o pastor Abraão, eu já saí de lá era quase 5 horas, e estamos aqui, né? Vamos iniciar hoje a mensagem O Anjo de Deus. O irmão Brana pregou em 2 cultos com esse tema, né? Ou mais, né? Que chegou nas nossas mãos, foi 2 cultos, um no dia 20 de julho de 1951 e o outro no dia 4 de março de 1948. Interessante, né? Eles colocaram o 51 primeiro e depois o 48. Então, 3 anos antes, ele tinha pregado com o mesmo tema, o Anjo de Deus. E agora, em dezembro, a igreja de Goiânia, né, imprimiu e distribuiu aos pastores, e hoje que nós vamos começar a leitura dela. E eu queria comunicar aos irmãos que esqueceram de pagar as literaturas anteriores, que agora é R$3, aí você pode pagar preço atualizado, não tem problema não, né? O caixa da igreja agradece. Vocês que esqueceram de pagar as outras anteriores a essa, né? Então, só estou lembrando, né? Aí você pode pagar com o valor atualizado, não tem problema. Para nós, para a igreja, não tem problema não, vai ter para você, né? Mas eu estou brincando. Só com isso eu quero avisar que sofreu um reajuste, né, de 50%, porque era R$2, foi para R$3. Eu brinquei com a secretária lá da igreja de Goiânia, falei assim, olha, mas não dava para aumentar só 50 centavos, não? Teve que ser R$1 de uma vez? Ah, pastor, mas tem muitos anos que não aumenta a literatura. Eu falei, não, você está certo. Tem muito tempo mesmo que nós estamos pagando R$2, né? Mas eu queria pedir assim, que quem não tiver trazido dinheiro, não esqueça nos outros cultos, não. Senão fica difícil, né? Fica difícil, tá bom? Deus abençoe a todos. Nossos irmãos aí na Fazenda Jacaré, oh, que pena, hein? Eu não ter deixado a mensagem aí para vocês, o Anjo de Deus. Aqui, eu peguei ela em Goiânia, parece que ontem ou antes de ontem, não sei. Então, realmente, não teve jeito de deixar aí para vocês a mensagem. Mas no próximo culto, eu levo, e na próxima quinta, vocês já terão a mensagem aí em mãos. Os irmãos aí na Fazenda Jacaré. Vamos ser abençoados. Eu quero
Inclusive, eu quero ler uma parte e vou deixar um pouco do tempo o pastor Abraão ou comentar, ou pregar, o que ele sentir no coração dentro do assunto que o irmão Brana está dizendo. Eu não li a mensagem ainda. Eu falei assim, é bom que o senhor já está lendo com a igreja dele lá, né? Então ele já está familiarizado com o assunto. Vai ser muito bom assim. Então, nosso abraço aí para os irmãos que estão aí na igreja, na Fazenda Jacaré, irmão Kellon Marcelo em Bonfinópolis, irmão Davi Marcos e família em Catalão, irmã Solange, Paula, Arnaldo e Aparecida Lopes, na Chácara São Sebastião, em Goiás, e irmão Deusdete Siqueira, irmão Lindomar e Edígena, lá na Fazenda Caldas, irmão Lázaro e Joelice, na Fazenda Eldorado, irmã Maria Aparecida e Rodrigo, na Fazenda Palmital, Selma e Geraldo, na Fazenda Santana, irmãs Maria Firmina e Maria Helena, em Goiânia, graças a Deus a mamãe saiu do hospital, está bem, e um abraço aí para vocês aí em Goiânia. Irmã Thalita Paiva e Esther, ô Estherzinho, o vovô está aqui, viu? O vovô está aqui. Muito bem, Deus abençoe, Estherzinha, irmã Thalita. Irmã Vilma e irmão José Cândido, Jardim do Cerrado, em Goiânia. Lá é um condomínio. Você está pensando que a irmã Vilma errou? É um condomínio. Irmã Márcia, em Piracanjuba, Deus abençoe. E a família, irmã Márcia, está tudo esparramado? Um abraço aí, irmã Márcia. Irmão Paulo e família em Pires do Rio, Paulo Lacerda, Deus abençoe. Irmã Suzana Lavini e Tino Marcos, em Silvânia. Cadê sua mãe, irmã Suzana? Irmã Edilene e Sara Roupa, em Vianópolis. Irmã Maria Eunice e de Silvério de Souza e Benjamin, irmã Luzia e Lloyd, em Vianópolis. Irmãos Marcos, Fabiana e Gabriela, em Vianópolis. Tiago e a Luz, que Ezequiel, em Vianópolis. Thaisa e filhas, Ketley e Esther, Engenheiro Navarro, Minas Gerais. Irmão Cleito e família em Peixoto de Azevedo. Ô, irmão Cleito, eu fiquei sabendo, rapaz, vem dá um pulinho aqui para você pregar para nós, estou sabendo da novidade aí. Um abraço, Deus te abençoe. Ítalo Nascimento e família em Limeira, São Paulo. Aí, irmão Antônio, o Ítalo lembrou de nós. Deus abençoe, irmão Ítalo, sua esposa, seus filhos. Um abraço fraternal. Irmão Sione e irmão Antônio, manda um abraço para vocês também, não manda? Amém? O filmador estava sentado, não viu eles levantando a mão, mas levantaram a mão. Deus abençoe. Mais 13 conexões não identificadas. Um abraço fraternal a todos e vamos ser ricamente abençoados. Vamos ficar de pé. A nossa leitura é o anjo de Deus. Essa questão aí do irmão pegar um auditório quando está cantando, sabe que isso é uma boa coisa? E de vez em quando um flashzinho durante a mensagem também não faz mal. Acontece que a câmera foi passando, eu estava olhando no vídeo, né? A câmera foi passando assim, aí eu vi uma pessoa no lado das irmãs assim, olhei direito, falei, mas não é a Aline, será quem que é? É a irmã da Magda, Eurilene, a irmã Eurilene está aí conosco. Deus te abençoe, irmã Eurilene. Agora, quinta-feira que vem, nós teremos um pastor aqui pregando para nós, hein? Vocês não percam. E avisa os outros que não vieram. Falar nisso, o passeador chegou. Né? Chegou bem, foi bem, voltou bem. Andou de avião é bom, não é? E tem bom andar de avião. Está aí. A família do irmão Gideones viajaram. Graças a Deus foram e voltaram bem. O avião não caiu. Não caiu. Tem certeza absoluta. Né? Tá bom, Deus os abençoe. Atos
é a leitura da mensagem, né? Atos 27, verso 21 ao 27. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perda, porque nessas alturas aqui eles já tinham lançado toda a carga do navio ao mar. Então era muita coisa que já tinha perdido, né? Mas agora vos ademoesto, a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de ninguém de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Que coisa boa, hein? Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Aí agora eles já ficaram temorizados, porque eles não escutaram o conselho de Paulo lá atrás. Agora Paulo está falando de novo, dando uma mensagem de bom ânimo para eles. Agora eles ficaram mais, né? Que bom isso aí, muito bom isso aí. E contudo, necessário, irmãos, necessário irmos dar numa ilha. E quando chegou a 14ª noite, sendo impedidos de um e outro lado, no mar Adriático, lá pela meia-noite, suspeitaram os marinheiros que estavam próximos de alguma terra. Senhor Deus, nosso Pai, o Senhor não falha em sua palavra. E quando o Senhor tem uma mensagem especial, a um mensageiro especial, o Senhor envia um anjo. E nós temos prova disso no nosso meio, na nossa era, como que o anjo do Senhor trabalhou a favor dessa noiva eleita no mundo, usando o nosso profeta, trazendo tudo o que nós tínhamos necessidade, o Senhor trouxe através do nosso profeta. E ele sempre dizia sobre a ministração do anjo a ele. E nós somos gratos ao Senhor. E ainda existem anjos que trazem ainda mensagens especiais. Tem o anjo do púlpito, tem o anjo que protege a cada filho do Senhor, a cada filha do Senhor. E nós somos muito agradecidos pelo anjo que o Senhor tem para cada um de nós. E que o Senhor nos ajude na meditação, no estudo desta mensagem. Toma todo o controle de cada irmão, de cada irmã, e que o Senhor nos abençoe, no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra em nosso coração. Podeis assentar. Quem não pegou a mensagem, está ali, à disposição, com o irmão Vicente. O Anjo de Deus, William Marion Branham, 20 de julho de 1951, Toledo, Ohio, Estados Unidos. Obrigado, irmão Baster. Boa noite, audiência. Sim, senhor. Eu sou um pouco mais baixo que o irmão Baster. Estamos felizes por estarmos aqui esta noite. Sim, para adorarmos o Senhor com vocês e orarmos pelos enfermos, crendo que Deus nos ajudará a todos nesta noite. Eu confio que Ele fará. Lamentamos que não tenhamos mais espaço para as pessoas. Apenas venham, de qualquer forma. Nós conseguiremos algum lugar, você simplesmente venha de qualquer maneira.
o necessário, ora, nós podemos tirar todos os carros lá de trás e irmos para lá. Há muito espaço lá atrás. Então nós, onde quer que o Senhor nos provenha, nós simplesmente temos que tomar auditórios assim como podemos obtê-los. E nós temos. Estamos felizes mesmo por termos este. É muito difícil consegui-los. Se vocês me derem um minuto, acho que essa é uma série aqui. Às vezes é isso que acontece quando chegam em série. Agora, esta noite, desejo ler algo da Palavra de Deus. Acabei de chegar aqui a tempo de ouvir a última parte do discurso do irmão Baster, ou o seu sermão, melhor dizendo, sobre anjos. Enquanto eu estava lá atrás, eu pensei nesta escritura. Quero lê-la do livro de Atos, capítulo 27, dos Atos dos Apóstolos, no início do verso 21, falando de Paulo. Paulo sendo ministrado por um ser sobrenatural, quando o problema estava próximo. O Senhor é uma ajuda muito presente no tempo de angústia. Não é Ele? Então, cerca de 20 minutos antes deles virem atrás de mim esta noite, eu estava sentado no meu quarto e senti algo chegando perto, mais perto. Eu não sabia exatamente o que era. E me levantei, caminhei até a janela e olhei para fora. Esfreguei o rosto um pouco, porque tinha estado orando um pouco. Eu pensei, isso não foi apenas impressão, certamente. E de repente apenas me afastei. E então aquilo era Ele. E Ele estava confirmando algo para mim que estava prestes a acontecer, que Ele me mostrou 6 ou 8 meses atrás. E Ele me disse apenas para me manter humilde diante do Senhor. E seria maravilhoso quando ocorresse. Então estou muito feliz com isso. Agora, começando com o versículo 21 do capítulo 27. E havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se de pé no meio deles, disse: fora, na verdade, razoável, ó senhores, ter-me ouvido a mim, e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perda. Mas agora vos ademoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César. E eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Portanto, ó senhores, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Vamos inclinar nossas cabeças por um momento. Nosso Pai Celestial, estamos tão agradecidos nesta noite pela oportunidade de estarmos vivos e estarmos aqui na terra, no encerramento da história deste mundo, para vermos essas grandes coisas se desenvolvendo, a palavra de Deus sendo materializada e trazida para nós pelo ministério do Teu Espírito. E como nós Te amamos por isso, e é um privilégio podermos ministrar às pessoas neste último dia, sabendo que em breve o sol se porá pela última vez, e então Jesus virá. Vamos vê-lo, chegarmos a seus pés, colocarmos nossos troféus lá.
por esse grande momento, eu poderia simplesmente me arrastar humildemente, colocar minhas mãos em seus pés abençoados, então virar com lágrimas de alegria e ir embora, sabendo que está tudo bem. Olhar em volta do Senhor e ver muitos distintos soldados da cruz ali, ver o homem sobre o qual acabamos de ler há alguns momentos atrás em tua palavra, teu amado apóstolo Paulo, vê-lo em seu manto branco e claro, ver a coroa colocada sobre a sua cabeça, na entrada triunfal dos santos. Oh, que dia será aquele? E nossos corações se movem de maneira estranha quando vemos nações se levantando contra nações. Olhe lá em Jerusalém esta noite e veja, pela primeira vez em 2500 anos, aquela velha estrela de Davi está tremulando de novo sobre Jerusalém. A figueira estendendo seus brotos. Veja a nossa própria nação amada como cupins, comer a fundamento disto, homens impetuosos, polidos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, caluniadores, incontinentes, cruéis e sem amor para com os bons, tendo forma de piedade e negando a sua eficácia. Desses afasta-te, como ouvimos o Espírito falando há 2000 anos, para vigiarmos esse dia. E agora vivendo da reputação de nossos antepassados, quando o orgulho e as coisas são como cupins, e o fundamento de nossa grande civilização, vendo o homem modernizando as coisas, deixando o Espírito Santo, adotando a leitura, a escritura e a matemática em lugar do poder de Deus. Misericórdia, hein? Oh, Pai, então ver aqueles que ainda têm uma fé viva, aleluia. Pensemos em nosso Mestre, quando ele disse: quando eu voltar encontrarei fé. Ele não questionou sobre sinceridade ou cristianismo. Ele disse: eu encontrarei fé quando eu vier. E vamos ter este movimento esta noite, que desperta a fé do povo. Amém. Somos gratos a Ti, Senhor, e agradecemos por cada amarga perseguição e consideramos um privilégio levar a cruz de nosso Cristo. No meio do conflito, Tu disseste: todos os que viverem piedosamente em Cristo Jesus sofrerão perseguições ou perseguição. Alegrai-vos e exaltai-vos, quando vos injuriarem por causa do meu nome, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E nós amamos saber que este é o dia em que estas palavras estão sendo cumpridas, o mesmo nesta noite aqui, diante de nós. Agradecemos por esta amável audiência que aqui neste edifício esta noite. Embora esteja quente, muitos estão de pé, mas estou pensando no dia em que João saiu do deserto da Judéia pregando, e ele agitou todas as regiões ao redor do Jordão. Não era o seu traje extravagante, porque ele não estava vestido muito bem. Não foi seu discurso, pois aos 9 anos ele foi para o deserto, mas ele pregou a Cristo. Isso agitou as regiões, embora em
Sua simplicidade, ainda hoje, isto desperta as religiões quando Cristo é levado a uma percepção ao coração do povo, que Ele ressuscitou dos mortos e vive entre o seu povo. Agora, perdoa-nos dos nossos pecados. Quando pensamos que éramos estrangeiros, uma vez separados de Deus, sem misericórdia, Cristo morreu em nosso lugar. Repetindo, agora, perdoa dos nossos pecados. Quando pensamos que éramos estrangeiros, uma vez separados de Deus, sem misericórdia, Cristo morreu em nosso lugar. Amém. O inocente pelo culpado. E ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que teremos um corpo semelhante ao dele, pois veremos como ele é. Em nossos corpos agora, nós gememos por aquele dia. Toda a terra geme por aquele dia. Agradecemos a Ti, porque Tu fizeste um caminho para sermos felizes. Temos saúde e força, e trabalharmos na colheita para nosso Mestre. Conceda, Senhor, que muitos daqueles que não têm este privilégio nesta noite, quando esta reunião se encerrar, possam sair deste edifício felizes e alegres, curados. Muitos pecadores sejam salvos, muitos que tenham esfriado e se desviado, sejam de volta chamados ao reino de Deus esta noite, pelos braços do Pai amoroso e do Espírito, para cortejá-los a Deus. Conceda o Senhor, aleluia. Esconda teus servos esta noite atrás da cruz, que o sangue fique entre nós que o sangue fique entre nós e todo perigo, e que a simplicidade do Evangelho atraia a atenção de todos, pois o pedimos no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Que oração maravilhosa, maravilhosa. Às vezes a pessoa fica sem palavras para orar. Por que você não pega uma mensagem e não faz a oração do irmão Brana? Faça com fé. Repita a oração do irmão Brana com fé, que daí você vai ter inspiração. Aquela oração vai te dar mais inspiração para orar. Faça isso uma vez e você vai ver, você vai sentir o que eu estou falando. Estamos felizes por estarmos nesta noite. É o parágrafo 9. Estamos felizes por estarmos nesta noite, estarmos servindo a Deus com todos vocês. E agora, o anúncio de que amanhã e domingo são os nossos últimos dias aqui, até onde sabemos. Depois para Toledo ou Erie, e depois de lá para Shreveport, Louisiana, e depois a Rodésia do Sul, na África. Lá, espero que vocês orem por mim. À medida que as reuniões crescem, isto requer mais resultado o tempo todo. Ontem à noite tive bastante tempo saindo sob a unção. Muitas pessoas não entendem isso. Eu percebo, eu nunca entendi muito, até cerca de 1 ano atrás queria saber como é que isso fazia um ser humano se sentir do jeito que é, tão fraco, apenas sua força se torna tão esgotada que eu simplesmente não consigo me levantar. Eu não posso me segurar. E então eu começo a tremer. E pensei, gostaria de saber se aquilo... Mas quando descobri que nosso mestre disse que
aquela virtude tinha saído dele, aquilo ficou esclarecido. Então eu estava de pé junto à escrivaninha, na velha casa de Kentucky, do outro lado do rio, e a uma distância de onde eu moro agora. Foi a minha primeira viagem lá, onde Stephen Foster, o famoso poeta americano, em anos passados, escreveu sua famosa canção, Meu Velho Lar de Kentucky. Se você notar, a maioria dos poetas e profetas e assim por diante são considerados como neuróticos pelo mundo. Você já pensou nisso? Todos eles sempre são mal entendidos. Por exemplo, Stephen Foster, acho que ele deu à América algumas de suas melhores canções folclóricas. Velho Pessoal de Casa, Rio Cine, Joy e O Preto Velho, e muitas daquelas boas velhas canções de coração que os sulistas cantam quando se reúnem ao redor das plantações, fazendo com que as lágrimas escorram pelas bochechas de muitos. E enquanto eu estava lá, as lágrimas escorreram pelas bochechas de muitos. Eu repeti aqui. Enquanto eu estava lá, tinha o meu braço em sua escrivaninha, o guia tinha saído, e alguns da minha escola dominical, o fato dele estava pintada lá, ou a foto dele estava pintada lá, e o serafim que deve ter tocado nele e dado a ele a sua inspiração havia sido pintado por ele. Pensei, Sr. Foster, falando com sua foto, eu disse, você tinha isso na cabeça, mas não no coração. E ele se inspirava em uma dessas músicas, e ele escrevia as músicas, e depois que ele saía, ele ia embora e ficava bêbado, ficava embriagado por um bom tempo. E então, um dia, depois de sair de sob a inspiração, ele chamou um servo, pegou uma navalha e cortou a garganta e suicidou-se. Quantos sabem a famosa e antiga música Há uma fonte cheia de sangue extraída das veias do Emanuel, onde os pecadores mergulham e perdem todas as suas manchas e culpa. O ladrão moribundo regozijou-se ao ver aquela fonte em seu dia. Posso eu, embora vil como ele, lavar todos os meus pecados. O famoso poeta inglês William Cowper escreveu essa música. Eu fiquei ao lado do seu túmulo há alguns meses atrás. Eu simplesmente não consegui deixar de derramar algumas lágrimas por ele. Olhe lá e veja Charles Wesley deitado lá, e Bunyan, que escreveu O Progresso do Peregrino. O primeiro de John Wesley escreveu Robinson Crusoe. O próprio Wesley cruzou o caminho. Pensei em William Cowper. Ele era considerado na Inglaterra um neurótico, um pouco fora de si. E como ele ia pela inspiração, e finalmente entrou na inspiração, e escreveu essa maravilhosa canção, Há uma fonte cheia de sangue. Enquanto ele estava lá em cima, ele estava no espírito, mas quando ele caiu de volta, ele tentou encontrar o rio para se afogar, cometer suicídio. É tão estranho que eles não conseguiram pegá-lo.
ele não podia chegar ao rio. William Cowper. Pensei em Jonas, um homem de Deus, o profeta, que foi declarado por Deus e enviado a Nínive com uma mensagem àquelas pessoas. E Deus foi tão determinado e o encheu tão plenamente do seu espírito, até o ponto em que ele ficou vivo 3 dias e noites no ventre de um peixe no fundo do mar. Ele saiu com tal poder em seu discurso que as pessoas o ouviram e colocaram pano de saco em seus animais nas colinas. Toda a cidade tão ignorante, ninguém sabia. Alguns deles não diferenciavam a mão direita da esquerda, mas se arrependeram diante de Deus e pouparam a sua cidade. E depois que a inspiração deixou Jonas, ele queria morrer. Colocou-se debaixo daquela árvore e pediu a Deus para tirar sua própria vida. Vocês estão entendendo? A gente deve acompanhar bem o sentido do que o Mombrano está mostrando, para ver o que ele vai mostrar lá na frente. Então você vê que cada homem que teve um dom especial na sua vida, ele tinha aqueles momentos que, quando aquela inspiração deixava, ele entrava nessa situação de até cometer suicídio. E era considerado como pessoas insanas até. O que era aquilo? Profeta? Eu notei Elias, quando ele subiu lá no Monte Carmelo naquele dia, e sob a inspiração chamou o fogo do céu, e no mesmo dia chamou chuva do céu, água e chuva, quero dizer, chuva e fogo, dos mesmos céus, sob a inspiração. Mas quando a inspiração o deixou, ele correu para o deserto e se assentou e disse: Senhor, deixa o teu servo partir em paz. O que fala? Incompreensível. Você não consegue entender. 1 milhão de pessoas raramente toca na borda disto. Quando você vai até lá, tem alguma coisa, você está além daqui. Quando você desce, parece que você perdeu alguma coisa, está faltando algo em algum lugar. Eu gosto de pescar e caçar, como uma pessoa normal. Eu gosto de conversar com meu companheiro, associado, isso é. Mas quando chega a hora de Deus me usar, Ele me leva a algum lugar sobre o qual não sei nada. E quando volto, perco toda a visão e pensamentos dos lugares, do tempo e de onde está. Mas aqui está o que fala comigo. Há uma terra além do rio, e que eles chamam de doce para sempre. Se há um lugar onde, aqui na terra, podemos nos elevar a esse reino espiritual, há um lugar onde nós vamos quando deixarmos este corpo. Amém. Apenas uma vindicação direta. Eu gostaria esta noite de que todos tentassem entender de perto o anjo do Senhor e sua grande missão e trabalho aqui na terra. E por que algum ser humano pobre e sem instrução e assim por diante está declarando isso? Não olhe para o homem, olhe para Deus. Se um homem corresse aqui hoje à noite com um telegrama ou uma ordem de pagamento para você de 100 milhões de dólares, pensa aí, e você não se importaria se ele estivesse vestido de farrapos, se ele fosse de cor
amarelo, quem ele fosse. É a mensagem que ele traz. O que importa é a mensagem que ele traz. Alguém disse outro dia, eu desci à sua reunião outra noite, você não é o pregador que está realizando esta reunião aqui? Eu disse, sim senhor. Ele disse, bem, você só tem um grupo comum de pessoas. Eu disse, sim senhor, esse é o tipo que ouve a Deus. Eu disse, está escrito no livro de Lucas que as pessoas comuns o ouviram de bom grado, e isso não mudou. E aqueles que entesouram estão aqui na terra, buscam as coisas terrenas, mas aqueles que entesouram no céu, é ali que está o coração deles. Eles buscam de onde Jesus virá para levá-los até lá. Glória a Deus! Isso aí mereceu um glória a Deus bem grande. Muitas vezes as pessoas têm tanta pressa em sua cura. Você está com pressa da sua cura? E se Jesus te der um corpo novo? Eu não sei o que ele vai falar pela frente aqui. Eu só fiz uma pergunta para chamar a sua atenção. Porque tem muita gente que é apressado com a cura, quer ser curado rapidamente. Quer que ele ora hoje e cura ontem. Não é isso? Tem gente que não é apressada assim? Quer orar hoje e ter a resposta ontem já. Agora vamos ver o que ele vai dizer aqui, ó. Muitas vezes as pessoas têm tanta pressa em sua cura. Se Deus pronuncia algo, você creia nisso. Se Deus pronuncia algo, você creia nisso. Glória a Deus! Vocês ainda estão acordados? Ué. Veja, o que quer que ele diga, você tem direito a isso. O que quer que ele diga, você tem direito a isso. Amém de novo. Ouça os vindo de diferentes reuniões testificando, simplesmente segure no que é dito a você. E lembre-se, como eu disse nessa noite, me sinto muito pequeno para ficar aqui e falar sobre a Escritura. Eu sou apenas um bebê na palavra. Fui convertido na Igreja Batista e acabei de sair da Igreja Batista. E não pertenço a nenhuma igreja agora, para reunir a família de Deus, não representando nenhuma igreja, mas somente a única igreja, e essa é a única igreja verdadeira, o corpo de Jesus Cristo. Amém. Quando veio pela primeira vez a mim, muitas diferentes das organizações, o povo batista nunca me expulsou. A única maneira de ser expulso de uma conferência batista é viver imoralmente. Não sua doutrina, é uma vida imoral. Mas eles não creem em cura divina. E dons, eles disseram, não funciona. A Igreja Batista falou para o irmão Brana, isso não funciona. Mas agora eles veem isso. Então eu disse, certamente haveria alguém, se Deus tivesse enviado isto, haveria alguém que estaria pronto para recebê-lo. Se Deus enviou é porque tem alguém pronto para recebê-lo. Tá? Eu não sabia nada sobre vocês então. Eu não tinha senão alguns amigos. Eu sempre fui mais ou menos como a expressão seria ovelha negra. Mas agradeço a Deus, tentando viver para Ele e fazer o que é certo, Ele me deu 1 milhão de amigos agora. Ei, glória a Deus! Ele lhe dará o desejo do seu coração. Amém! Ele lhe dará o desejo do seu coração.
Quando eu entrei na igreja, ou melhor, entrei entre vocês, recebi o batismo do Espírito Santo. Pela primeira vez na minha vida, eu me senti em casa. Nunca me senti como se estivesse com pessoas que nunca me senti como se estivesse com pessoas que me amavam e me entendiam. Eu sempre fui considerado outra coisa, talvez um neurótico, mas estou feliz por estar em casa hoje à noite com o povo de Deus. E entenda agora, o anjo de Deus, às vezes, quando uma bênção é pronunciada sobre você, pode ser que ele não chegue a você naquele momento. Simplesmente pode que não seja uma cura instantânea. Olha, presta atenção. Mas como você crê, a sua fé te fará ação. Algumas pessoas têm fé espontânea, muita fé, muita profunda, isto é um milagre. Alguns deles têm fé quase profunda. Vai demorar um pouco. Alguns têm fé do tamanho da semente de mostarda, muito pouca, mas simplesmente fique com isso. Isso te trará para fora. Isso vai se materializar. Quando Deus falou, o barro que te sobrepunha naquela noite, aquela era a palavra de Deus. Deus apenas disse, haja, e sua palavra se materializou. Isso é verdade. Onde ele conseguiu o barro, se não existia, ele apenas falou, e a palavra materializada de Deus que formou a terra em que você estava se estabeleceu. Oh, que maravilha! Como o passado se descobriu? É pela fé que nós cremos nele. Deus creu em sua própria palavra e formou o mundo. Se tivéssemos tempo para entrar nessas coisas. Amém. Vamos parar por aqui. Eu quero deixar um tempo aqui para o pastor Abraão. E tem muita coisa boa até aqui, né? Amém? Você já foi abençoado com isso? Amém. Glória a Deus. Por favor. Amém? Deus abençoe, né? Continue abençoando, né? Já foi abençoado, né? Só com a leitura, a maneira que o pastor Evaldo, eu achei que ele ia parar para comentar um pouquinho, para me notar um destaque ali, mas ele não comentou, para nós pegar o destaque e encaixar aqui também, né? Mas aqui, irmãos, esse parágrafo é o 14, o 15 e o 17. Eu gostaria essa noite que todos tentassem entender de perto. Mombrana, nessa mensagem, ele mostra assim aquele relacionamento que ele tinha com o anjo, né? Ele era familiarizado com esse anjo de Deus. Ele via o anjo na plataforma e sabia que o anjo estava ali à sua direita. Ele diz aqui no parágrafo 14, eu gostaria esta noite que todos tentassem entender de perto o anjo do Senhor e sua grande missão e trabalho. Sua grande missão e trabalho aqui na terra. E por que algum ser humano pobre, sem instrução, e assim por diante está declarando isto? Não olhe para o homem. Profeta de Deus falando, por que ele estava dizendo aquilo? Ele diz, não olhe para o homem, olhe para Deus. Se um homem corresse aqui hoje à noite com um telegrama,
com uma ordem de pagamento para você de $100 milhões, você não se importaria se ele estivesse vestido de farrapo, se ele fosse de cor amarelo, quem ele fosse. Mas é a mensagem que ele traz, é aquilo que está nele, Deus nele, não é o homem. O homem, na verdade, não faz nada, 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 nada. É Deus através do homem. Ontem o pastor Evaldo pediu para mim em Vianópolis, tinha um casal, parece que da Assembleia de Deus, veio no meu coração falar sobre a palavra. Você crê na palavra ou você crê na interpretação da palavra? E depois eu creio que Deus falou com aquele casal. Você crê na palavra ou você crê na interpretação do homem? Por isso que o irmão Brando está falando que não olha para o homem, né? Mas para aquilo que ele está trazendo de Deus para você, né? O parágrafo 15. Muitas vezes as pessoas têm tanta pressa em sua cura. Se Deus pronuncia algo, você apenas creia nisso. Se Ele pronunciou a palavra falada para você através do nosso pastor, até mesmo de um irmão, da mãe, do pai, do filho, orou por você e falou, creia na sua cura, você está curado, lá dentro da sua casa, no seu quarto. Eu acho que a igreja está na época de crer nisso, né? E não duvidar, guardar aquilo dentro do coração, não deixar o diabo tirar aquilo. Ele diz, muitas vezes as pessoas têm tanta pressa em sua cura. Se Deus pronuncia algo a você, creia nisso. Isso vai vir na hora certa, no momento certo, lógico, sem tonterias, né? O que quer que ele diga, você tem direito a isso. Ouça os vindo de diferente reunião, testificando, simplesmente segura no que é dito a você. Simplesmente segura naquilo que é dito a você. E lembra-se, como eu disse nesta noite, me sinto muito pequeno para ficar aqui e falar sobre a Escritura. Profeta de Deus dizendo isso, né? Me sinto muito pequeno em ficar aqui e falar sobre a Escritura. Eu sou apenas um bebê na palavra. Fui convertido na Igreja Batista, acabei de sair da Igreja Batista. Eu não pertenço a nenhuma igreja agora para reunir a família de Deus, não representando nenhuma igreja, mas somente a única igreja, e esta é a única igreja verdadeira, que é o corpo de Jesus Cristo na terra, que é vocês, né, que somos nós, é a noiva de Deus que está na terra, e nós temos isso em nós, essa fé. Nós vamos ver aqui mais na frente, no parágrafo 17, ele vai falar um pouco sobre a fé. No 16 ele disse, então eu disse, certamente haveria alguém, se Deus tivesse enviado isto, haveria alguém que estaria pronto para receber. Eu não sabia nada sobre vocês, então eu não tinha senão alguns amigos. Eu sempre fui mais ou menos como a expressão seria, ovelha negra, mas eu agradeço a Deus ter tentado viver para Ele e fazer o que é certo, e Ele me deu 1 milhão de amigos. Agora Ele lhe dará o desejo do seu coração. O pastor Evaldo fez menção disso aí também. No parágrafo 17, ele diz, entenda agora, o anjo de Deus, aqui nós vemos, né, que o anjo de Deus veio para fazer sua obra na terra. No 17 ele diz, entenda agora, o anjo de Deus, às vezes, quando uma bênção é pronunciada sobre você, pode ser que ela não chegue a você naquele momento que foi pronunciado, que foi dito, mas você continua crendo naquilo e não deixa aquilo sair do seu coração. Essa é a maneira de você obter aquela bênção, irmão, é não deixar a dúvida
tirar aquilo do seu coração. Eu dei aquele testemunho aqui para vocês, uma noite da cura do papo do meu pai. Ele saiu da igreja papudo, ele recebeu a oração, recebeu a unção do pastor, ungiu o papo dele com óleo, orou, e ele foi embora papudo. E ele ainda ficou muitos meses papudo. Mas ele não duvidou daquela oração. Esse aí é o ponto-chave, é não duvidar. Porque as coisas de Deus acontecem de maneira simples, singela, sem barulho, sem muita... Deus falou e você crê. Só isso. Lá um dia ele levantou, estava sem o papo. Foi curado. É a maneira de nós recebermos aquilo. Por isso que ele diz aqui, tem pessoas que têm fé profunda, tem uma fé muito grande, ele não duvida, ele não dá lugar para o diabo colocar dúvida no coração dele. Tem outros que têm uma fé menos um pouco, mas você tem a fé. Às vezes, quando uma bênção é pronunciada sobre você, pode ser que ela não chegue a você naquele momento. Simplesmente pode que não seja uma cura instantânea. Mas como você crê? A sua fé te fará ação. É a maneira de nós crermos. Eu achei interessante, o pastor Ivaldo lendo aqui, eu estou lendo com a igreja, mas a gente volta aqui e vai relembrando. Aquele primeiro poeta que ele leu sobre ele, que quando ele estava na inspiração, ele escrevia aqueles hinos, mas quando a inspiração saía dele, ele entrava numa depressão profunda, e ele se suicidou. E o irmão Brando olhou na foto dele e disse: sabe por que você fez isso, Foster? É porque isso não estava no seu coração, estava só na sua mente. Jonas também teve depressão, mas ele não foi ao suicídio. Elias desejou a morte, mas Jonas, aí você viu que com Jonas e Elias foi diferente. Eles pediram a Deus para levar eles naquele momento de angústia. Mas eles não cometeram o suicídio, nem Elias e nem Jonas, porque a coisa estava dentro do coração deles. Aquilo estava dentro do coração, não estava só na mente. O problema é esse, irmão, é não deixar a coisa no intelecto, na mente, mas você crê de coração, alma e espírito que Deus vai concluir a sua cura, concluir a sua vitória, Ele vai concluir a solução do seu problema. Amém? Quando o médico pediu para me levar a irmã Eunice no psiquiatra, que eu fui no pastor Joaquim, falei com ele, foram 25 anos nós sofrendo, nós dois. A depressão dela era terrível, eu não dormia, eu trabalhava, dirigia ônibus todos os dias, o ônibus lotado de gente, e às vezes com sono, e a cabeça parecia que estava desse tamanho dentro do ônibus. E quando eu levei ela, nós fomos na escola, e depois fomos falar com o pastor Joaquim, ele olhou para ela e disse: não, o senhor não vai levar ela nem psiquiatra, nem psicólogo. Psicólogo fala muitas coisas erradas para as pessoas. Daqui 72 horas a irmã estará liberta. A hora que eu saí do escritório, eu disse para ela: você ouviu a palavra falada de Deus, somente crê, vamos crer nós dois juntos. No outro dia ela não lembrou de tomar o remédio, nunca mais bebeu a mão cheia de remédio. E não adiantava nada aqueles remédios, bebia e não dormia de noite. Então é isso aqui que o irmão Brando está falando. Entenda, agora, o anjo de Deus, às vezes, quando uma bênção é pronunciada sobre você, pode ser que ela não chegue a você naquele momento, simplesmente pode que não seja uma cura instantânea, mas como você crê, a sua fé te fará ação, a sua fé te dará isso. Algumas pessoas têm fé espontânea, muita fé, muito profunda, isso é um milagre, graças a Deus. Então ajuda o outro que tem pouca fé, creia para ele também, amém? Às vezes a esposa tem mais fé do que o marido, então ela intercede, ela crê para ele também,
Às vezes o marido tem uma fé maior do que a da esposa, então ele tem que crer para ela, juntos os dois. Não, eu vou ajudar você, eu vou crer na sua cura, eu vou crer também na sua vitória. E ali então, pode que não seja na hora, pode que demora um mês, pode que demora um ano, pode que demora 2 anos, mas aquela vitória virá para você. Amém? Algumas pessoas têm fé espontânea, muita fé, muito profundo, isso é um milagre. Alguns deles têm fé quase profunda, quer dizer, mais ou menos, já é menos um pouco, vai demorar um pouco. Alguns têm fé do tamanho da semente de mostarda, muito pouca, mas simplesmente fique com isto. Isto te trará para fora, isto vai se materializar em você. Amém! Isso vai te ajudar. É muita fé, bom, é pouca fé. Creia com a sua pouca fé, espere com paciência e Ele te dará a vitória. Deus abençoe a todos. Amém. Ebenezer, amém? Vamos ficar de pé. Que Deus continue abençoando os nossos irmãos que estiveram conosco pela internet. Um abraço fraternal a todos. Oremos. Senhor Jesus, te agradecemos por esta palavra, Senhor. E eu creio de todo o meu coração que o Senhor vai dar uma mobilizada nos nossos sentidos para compreender melhor a atuação da fé, fé perfeita em ação em nossas vidas. Já fomos bem advertidos que devemos receber a oração, receber a palavra e descansar no Senhor. Amém. E declarar aquilo como nossa possessão. Às vezes o que falta muito é nós tomarmos posse daquilo que nos pertence. Então que o Senhor aceite a nossa gratidão. Vamos voltar para os nossos lares agora, crendo em cada palavra que ouvimos, Senhor. Que o Senhor Jesus possa selar a bênção de cada um, confirmar a cura de cada um, no nome precioso de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus seja com cada um de vós. Deus os abençoe. Cumprimente um ao outro e até domingo de manhã, se o Senhor nos permitir. Deus os guarde, Deus os abençoe.